Olá, tudo bem, turma? Como vocês estão? Eu acredito que vocês já tenham visto o vídeo de apresentação, sou professor Webster, de minha qualificação e tal. E agora nós estamos iniciando a disciplina de fato, certo? Como vocês já devem estar sabendo, já devem estar com a apostila em mãos e tudo, nossa disciplina é Fundamentos do Marketing. E de antemão, eu gostaria de falar um pouco sobre o que as pessoas acham do marketing, né? É, Muitas pessoas, eu quando já dei essa disciplina em outras faculdades, perguntam ou se respondam que marketing é uma propaganda, marketing é um tipo de propaganda direcionada. Já ouvimos muito isso. Nós ouvimos dizer que marketing está relacionado ao processo de uma venda, certo? Nós também sabemos e estudamos que marketing é o valor que tem naquele produto ou naquele serviço, o que é que ele leva, né? Como um todo. Então, marketing são várias ferramentas, marketing são várias características. Nessa primeira aula de introdução, nós vamos estar dando a conceituação, certo? E também falando um pouco como funciona dentro das organizações, tá bom? Mas antes de qualquer assunto, antes de qualquer estudo, de fato, nós temos que falar a parte histórica, né? Ela surgiu por qual necessidade? Porque como vocês já tiveram outras disciplinas, os assuntos, os estudos de administração, elas nasceram por algum motivo. Elas nasceram por alguma necessidade, certo? E por conta dessa necessidade é que é, as empresas adquiriram, as empresas colocaram, agregaram dentro do seu, dentro da sua história, dentro do seu trabalho, certo? Então eu vou estar comentando um pouco sobre vocês a parte histórica, certo? Do marketing, como surgiu, tá bom? Antes de falar da parte histórica, também daria para falar um pouco sobre o marketing para dentro das empresas. Muitas pessoas também falam que o marketing é uma marca. O marketing está relacionado a uma marca, certo? E se eu for falar de marca para vocês, vocês conhecem várias e várias marcas. Umas marcas que são fixadas diretamente na sua mente e outras que você sabe, mas é supérflua, né? Umas marcas que você passa despercebido. E essas marcas que passam despercebido é por conta de quê? Vocês sabem? Sabem por que é por conta? É por conta de um bom trabalho de marketing, certo? Se uma marca ela é fixada na sua mente e você sempre lembra dela, ou você tem um produto dela, ou você gosta dela, é porque aquela propaganda sobre aquele produto ele está fixado de verdade na sua mente, certo? A gente pode dar inúmeras marcas, né? Nós temos a marca Nike, nós temos a marca Adidas, nós temos a marca Apple, né? Aqui vamos de notebook aqui, nós temos a marca LG, nós temos a marca Samsung, ou seja, são marcas grandes, certo? E que está fixado na nossa mente, tá bom? O marketing também pode estar relacionado à a sua marca pessoal. Que até é aquela nomenclatura que fala marketing pessoal. Ou seja, o marketing, se você for pensar, está sendo dividido em vários outros subtemas relacionados ao marketing, certo? Tem marketing corporativo, tem marketing pessoal, tem marketing de relacionamento. Isso a gente vai estar estudando no decorrer da aula, tá bom? Então, o que é sua marca? O que é sua marca? Você sabe que cada pessoa tem a sua própria marca. Você sabia? Cada um tem sua própria marca. Tipo, vocês estão me conhecendo aqui por aula, certo? Aula remota e tudo. E querendo ou não, quando terminar aqui a disciplina e tudo, vocês, rapaz, a marca de Webster, o professor Webster, está relacionado a isso. Ele é dessa forma, ele age dessa forma, ele se comunica dessa forma. Ou seja, querendo ou não, automaticamente
eu estou criando a minha marca para vocês que estão que me vendo e estão me escutando, certo? Então, você, eu, somos uma marca relacionada ao marketing, tá, pessoal? Relacionada ao marketing. Tipo, quando você vai para uma faculdade, quando você se torna um professor, quando você se torna um profissional de administração, querendo ou não, a sua marca está ali. No seu trabalho, onde você está trabalhando. Ah, o Webster trabalha dessa forma. Ele é comunicativo, ele sabe se relacionar, ele é produtivo e tal. Ou seja, resumidamente, está relacionado à sua marca pessoal, tá? Então, tipo assim, nós criamos, né? Nós fazemos a minha propaganda, certo? Tipo assim, vocês se formam e tal, começam a trabalhar na área, uns querem ser professor, uns querem fazer concurso, outros querem administrar empresas, às vezes é a empresa do familiar, a empresa do pai, do tio e tal, você tá com aquela bagagem teórica, certo? E qual é a sua marca de fato? Você saberia responder? Ah, Webster, minha marca, eu sou um pouco travado na minha, eu ainda estou me desenvolvendo e tal. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão estar ali observando, certo? Principalmente na área profissional. Ali quando é para você conseguir um emprego, quando é para você fazer uma entrevista, tem aquelas perguntas técnicas, né? Então, qual é a sua marca? Você saberia responder? Como é que você age de acordo com isso que está acontecendo? Uma entrevista de emprego, uma proposta, né? Porque, tipo, primeiro, só pra gente começar a se basear aí. Se você vai para uma entrevista de emprego, né? Ali, de primeira mão e tal, como é que você vai vestido? Você vai de qualquer forma? Você veste uma roupa formal ali bem alinhada? Você penteia seu cabelo? Você, mulher, faz as unhas? Aquele negócio para entrevista de emprego ali de fato. Isso tudo é marca, porque querendo ou não é sua propaganda. Você está se vendendo para trabalhar naquela organização ou trabalhar naquela função, certo? Um dia, uns anos atrás, na empresa que eu trabalho, um colega meu, ele pediu oportunidade de ir para entrevista e tal. E eu trabalho um pouco nessa área de RH também. E no caso eu não estava, no caso seria outra pessoa que fazia a entrevista, e eu não falei para ele, não era Daniel, vai, pode ir, assim assado e tal, dá certo, vai lá. Aí ele foi. Quando ele chegou lá na empresa, ele estava vestido ali como se fosse uma camisa normal, uma calça, aquelas calças bem coladas, né, que eu me esqueci o nome, e uma chinela. Aí, isso faz poucos anos. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Daniel, tu vai fazer entrevista de chinela? Aí falou, o que é que tem? Aí eu falei, cara, vai em casa, macho, rápido, bota um sapato aí, certo? Traz uma agenda e anota aí como é que a empresa trabalha, o que é que necessitaria do seu serviço, para você já estar familiarizado e tudo. Aí ele, vixe, é mesmo, né, Webster? Foi em casa, botou de sapato. Ou seja, será que aquela primeira impressão que o gestor iria fazer entrevista com ele, será que de primeira impressão ele iria contratar? Eu sei que ele poderia ser capacitado, ter qualificação e tudo, mas ele poderia ser contratado por conta aquela vestimenta dele, aquele chinelo, por exemplo. Qual é a marca que ele está passando ali? Qual é a propaganda que ele está passando ali para o gestor? Era positivo? Era negativo? Né? E são detalhes, são detalhes. Então o marketing são detalhes. O marketing é uma marca, é um tipo de marca, é um tipo de serviço, é um tipo de produto. Então, logicamente, se a propaganda está sendo feita de forma correta, certo? A marca, ela vai crescer. O seu serviço, ele vai crescer. O produto que você está vendendo, pode ser aquele perfume, pode ser aquela pulseira, pode ser aquele óculos, não sei. Ele vai crescer. Claro que existe toda estrutura, mas basicamente, logicamente, a propaganda ela tem que ser
bem direcionada e de forma bem estratégica. Porque nós sabemos, vocês sabem, nós sabemos, estudantes de administração, que eu também sou estudante, a gente tem que estar sempre continuando o nosso estudo sobre a área. Nós sabemos que os clientes, eles cada vez mais são mais exigentes, né? São mais exigentes, certo? E os clientes, quando vai querer adquirir ou comprar aquele produto ou serviço, o cliente ele já está praticamente sabendo de todo o processo daquele produto. Tipo, o cliente, rapaz, o cliente não chega hoje, mas até chega, mas são poucos. O cliente não chega e vai falar assim, eu quero comprar um celular. O que é que você poderia me indicar? Né? Às vezes o cliente chega assim, mas na maioria das vezes o que acontece é o cliente chega na empresa, ou WhatsApp, alguma coisa do tipo, e fala, ó, quanto é que tá o preço do LG tal, memória tal, memória RAM de tal, aquele da câmera que vira, aquele negócio e tal. Ou seja, o cliente ele já sabe qual produto ele quer, certo? Então o que? É um cliente mais exigente. Então como é a propaganda? Como é que eu devo oferecer a minha marca para aquele tipo de cliente? Que tipo de propaganda direcionada? Né? Mais na frente nós vamos falar, existem vários e vários tipos. Hoje nós somos bombardeados, certo? Hoje nós somos bombardeados. É o WhatsApp, lista de transmissão. Todo dia eu recebo lista de transmissão de empresas que eu sou cliente. Todo dia. Se não é todo dia, é um dia sim, um dia não. Eu estou recebendo mensagens, listas de transmissão de produtos e serviços. Ou seja, o mundo está avançando, o mundo avança rapidamente, muito rapidamente, certo? Então, o marketing está aí no mercado para agregar dentro das organizações, para lucratividade, porque essa ferramenta dá muita lucratividade, certo? E é muito importante, é muito importante. Eu não sei se na empresa que você trabalha tem esse setor de marketing, tipo assim, um gestor responsável pelo marketing da empresa, pelo marketing, pela propaganda, pelos panfletos, pelas mídias digitais, pelos outdoors, certo? O que mais? Pela propaganda boca a boca, a equipe ali, tanto internamente como externamente, estão fazendo essa propaganda. Um caso a se pensar, né? Ó, a empresa que eu trabalho, ela tem 25 funcionários, certo? Além de professor, eu também sou funcionário em uma empresa mista, né? Eu trabalho em cartório, aí lá eu sou escrevente autorizado. Pronto, nessa empresa que eu trabalho, não tem um setor de marketing, certo? Setor responsável. O marketing funciona dentro da organização, mas de forma, vamos dizer que não direcionada, certo? Funciona, mas de forma automática, tá bom? Tipo cartãozinho, aquele negócio, o site institucional, tal e tal. Ou seja, mas cadê o marketing direcionado? Será que com essa marca, esse serviço direcionado, a empresa poderia estar maior? A empresa poderia ser maior, né? É um caso a se pensar, é um caso a ser estudado, certo? Na aula que vamos ter online, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, eu quero saber em que vocês trabalham, eu gosto de ter essa parceria entre professor e aluno para a aula ser mais dinâmica, a gente ter conversas, ter debates, certo? Isso é bem interessante. Como essas aulas gravadas, que a faculdade exige, então estou passando para vocês e no decorrer das aulas nós vamos estar comentando e debatendo também sobre isso, tá? Bem, pessoal, então para a gente continuar na parte que eu estava falando aqui, a gente entrar na parte histórica, certo? O marketing, como todo outro estudo, ela teve uma evolução, certo? Ela teve uma evolução e ela está evoluindo, certo?
Então vamos falar um pouco da história, tá certo? Vamos falar um pouco da história. Quando foi que surgiu, por que surgiu, tá bom? Eu vou dar uma lida aqui de alguns parágrafos, eu vou estar comentando sobre isso, para que vocês tenham aquela absorção necessária sobre esse assunto, tá bom? Seguinte, o marketing como campo de estudo, ele apareceu quando a concorrência entre empresas começou a ficar acirrada. Ou seja, naquela época, mais na frente eu vou dar data específica, naquela época as empresas elas tinham concorrentes, certo? Como hoje nós temos. Só que as empresas foram surgindo, as marcas foram surgindo, os serviços foram surgindo, certo? E a concorrência ficou mais acirrada. Exemplo, é como se eu moro no Iguatu, certo? Eu sou aqui do Iguatu. É como se abrisse um mercantil no Iguatu e no decorrer dos meses abrisse outro. E no decorrer dos meses abrisse outro. E quando for fechar o ano, já tinha mais de 20 mercantis aqui na cidade. Ou seja, a concorrência desse segmento, ela ficou muito acirrada. Muito. Então, como é que eu vou vender e como é que eu vou crescer se tem muitos concorrentes? Aí surgiu o marketing. Por quê? Porque é uma propaganda mais trabalhada. É uma propaganda mais direcionada. É uma propaganda estudada. As estratégias são tudo estudado, certo? Então o marketing surgiu por conta disso. Perguntar assim, à luz da abstração, por que o marketing surgiu? Se nós sabemos que já é uma propaganda, é um tipo de propaganda. Vocês vão falar, professor, o marketing surgiu por conta que na época, muitos anos atrás, as empresas começaram a surgir de forma muito rápida e começou a concorrência a ficar muito acirrada, ou seja, ter várias concorrências daquele segmento, né? Na cidade que vocês moram, se vocês forem parar para pensar, existem várias empresas que têm muitas nesse segmento. Vamos dizer, hoje aqui no Iguatu está uma febre de açaí, né? Quantas empresas de açaí tem aqui? Se eu for botar aqui no papel, existem muitas, mais de 10, tranquilo e calmo. Ou seja, está acirrado, né? Então, qual o diferencial dessa sua marca? Qual é a estratégia de marketing que você está fazendo para que seu açaí cresça? Como é que você está fazendo? Aí tem um planejamento, né? Planejamento estratégico que se chama. E lá vai ter a estratégia de marketing, o levantamento de quantas pessoas estão sendo atingidas, de quantos clientes fidelizados existem, como é feito a questão de adquirir mais clientes. Isso tudo está relacionado ao marketing, pessoal. Tá vendo como é muito importante o marketing dentro das organizações? Certo? Então, essas empresas passaram a criar teorias, no estudo do marketing passou a criar teorias sobre como atrair o público e aumentar suas vendas, certo? Como é que eu chamo o público para a minha empresa se tem muitas concorrentes? Como é que chama, aluno? Como é que chama? Se tem muitas concorrentes, como é que eu faço isso? Né? O pensamento naquela época era vender a qualquer custo, certo? Vender a qualquer custo. Toda empresa precisa de lucros, toda empresa precisa vender aquele produto ou aquele serviço. Então o marketing está inserido nisso para facilitar e ser mais direcionado, mais específico, como eu venho falando no começo da aula, certo? Essa ideia, ela começou a ganhar mais força próximo do final da Segunda Guerra Mundial. Então o surgimento desse estudo, ele ficou mais intensificado a partir da Segunda Guerra Mundial, no caso, após a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, que você tem que colocar assim no caderninho de vocês, marcar essa data. O marketing surgiu aproximadamente no ano de 1945. E de lá para cá, nós estamos em 2021, não é isso? Século 21. De lá para cá,
houve só mais estudos e mais inovações desse assunto e mais mudanças com respeito à nossa sociedade que nós vivemos, com respeito ao mundo, com respeito ao globo, certo? Então teve toda essa atualização, tá bom? Então surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os Estados Unidos estavam se recuperando de uma crise econômica e as indústrias precisavam vender mais. Ou seja, os Estados Unidos estavam se recuperando de uma crise econômica e as indústrias precisavam vender mais, só que não estavam conseguindo. Tá? Já pensou uma indústria querendo vender ali sua matéria, seu produto e tal, e não está conseguindo por conta da crise, né, que houve depois da Segunda Guerra. É muito difícil, né? Então tiveram que inovar, tiveram que estudar, tiveram que encontrar alguma forma, né? O simples processo de produção e de vendas de produtos com qualidade e de serviços já não era suficiente para alcance das receitas e lucros que as empresas faziam a prospecção, que as empresas elas teriam como base, certo? Então não basta a indústria ter aquele produto de qualidade, ter aquele serviço de qualidade, já não era suficiente. Hoje também ainda não é suficiente. Como hoje nós vemos, um produto de qualidade é porque já tem que ser de qualidade. Sem qualidade, como é que o cliente vai comprar? Não compra. Principalmente hoje com os clientes mais exigentes do que há 10 anos atrás. Certo? 10 anos atrás. O básico é que o produto ou serviço já seja de qualidade. Certo? Aquele atendimento seja de qualidade. Isso tudo é marketing, pessoal. Marketing de relacionamentos. Certo? Nós sabemos que uma empresa, para crescer, ela precisa ter rede de relacionamentos, né? Aqueles clientes, ter aquele contato. Sempre ter aquele contato. Senão o cliente vai ser esquecido, o cliente esquece da empresa, o cliente esquece do produto. Por que é que as maiores marcas do mundo patrocinam jogos de futebol, a melhor liga de campeonatos? Por que patrocina? E é caro, viu? O investimento é caro. Mas por que isso? Porque nós vamos estar vendo a propaganda. Nós vamos estar sendo bombardeados automaticamente pelas marcas. Você é torcedor no time, e lá no seu time tem aquelas marcas e você vai olhar, vai assimilar, vai conhecer, às vezes você já conhece, às vezes você já é cliente daquela marca. É interessante, né? Como eu falei, nós somos a nossa marca. Uma empresa é a marca, por assim dizer. Ou seja, é algo que é intensificado, é algo que é mostrado muitas vezes, propaganda de televisão. Hoje, eu mudo de assunto hoje para você tá numa confraternização, né, final de ano e tal, aí tá lá a banda tocando, aí a banda menciona o seu nome, a banda menciona a sua empresa, ou seja, propaganda, certo? Propaganda, tá bom? Às vezes a empresa nem lhe conhece direito, aí o rapaz lá da banda vai, um abraço aí para professor Webster, quem é o Webster, né? Quem é o Webster? Ou seja, é a sua marca que está ali. Ah, vou querer conhecer e tal. Ou seja, produto de qualidade, serviço de qualidade já não é mais suficiente naquela época. Imagina agora, né? Imagina agora. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo um pouco sobre essa parte histórica do marketing, certo? Próximo slide aqui fala o seguinte, continuando da parte histórica, certo? Fala assim: ao surgir esta demanda, certo? No início dos anos 50, as universidades norte-americanas
integraram grade curricular do curso da época, inclusive de administração de empresas, a nova disciplina. Naquela época, não era chamado de marketing. Nessa época, lá na Universidade Norte-Americana, essa disciplina era chamada de estudo de mercado, certo? Estudo de mercado, a qual possibilitava aos estudantes fazer um estudo de mercado através de pesquisas. Naquela época, nas universidades, foi implantada essa disciplina para estudo de mercado, ou seja, estudar os concorrentes, estudar a sociedade. Tipo, aqui em Iguatu, exemplo, aqui em Iguatu a cidade está crescendo, como todas as outras cidades. E vocês conhecem o Uber, né? Que tem Juazeiro, Fortaleza, não sei se ele tem na cidade de vocês. O Uber, ele quis ser implantado aqui em Iguatu. Ele veio, uma equipe, dirigente e tal, e foi fazer uma pesquisa de mercado. Certo? Qual a população, qual é a renda per capita da cidade. Tem vários pontos que é para ser estudados. E no resultado desses pontos, desses levantamentos, eles perceberam que ainda não necessitaria, ou então a sociedade de Iguatu, a cultura de Iguatu ainda não poderia agregar essa ferramenta do Uber para as pessoas aqui, certo? Aí não veio. Por quê? Porque teve uma pesquisa de mercado. Eu não estou dizendo que uma pesquisa de mercado é 100% garantido você inserir sua empresa naquela cidade ou naquele bairro e lá você vai crescer e vai ter lucratividade automaticamente, não. Eu estou dizendo que a pesquisa de mercado ela é necessária segundo o estudo, certo? Segundo o planejamento. Ela é necessária, mas não é concreta a certeza que você vai irá vencer, que você irá crescer, que a sua empresa, seu segmento, logo após a pesquisa de mercado vai funcionar, não. Ela é uma ferramenta, é uma metodologia, é um método que ajuda, certo? É um método que ajuda nessa parte de crescimento, nessa parte de ser inserida ali na cidade ou naquela região, tá certo? Então, vocês que têm empresa, vocês que querem abrir outra empresa, é necessário você fazer uma pesquisa de mercado, certo? Isso está relacionado à propaganda, isso está relacionado a marketing, certo? Pesquisa de mercado, tá certo? Então, turma, se eu perguntar para vocês como foi chamada a primeira disciplina relacionada ao marketing, aí você vai dizer, professor, a primeira disciplina era chamada de estudos de mercado. E ela teve início nas universidades norte-americanas, logo após a Segunda Guerra Mundial, certo? Ela foi colocada na grade curricular de diversos cursos, dentre eles, como nos principais, a administração de empresas, que é o que você está fazendo no caso, certo? Então quero que vocês não esqueçam, quero que vocês anotem aí para aprendizado de vocês, certo? Não surgiu já como marketing, ela surgiu como outra disciplina e aí ela vem inovando e vem mudando no decorrer do que a sociedade está necessitando, certo? Porque como eu estava falando, um marketing, a propaganda é uma necessidade, por isso que tem essas mudanças, principalmente por conta da tecnologia, né? Essas mudanças tecnológicas. Assim, continuando aqui, com o passar do tempo, certo? Perceberam que o termo de estudo de mercado estava limitado a só aquele estudo de pesquisa, somente a pesquisas, e via-se que na verdade não se baseava apenas nisso. Então renomearam para o conceito de marketing. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Então, eles perceberam, certo, os dirigentes das universidades, que esse assunto, essa disciplina estava sendo limitada por ser estudos de mercado, estava direcionado somente a isso. E viu que precisava mudar, certo? Precisava renomear o conceito. Então, logo após a primeira disciplina, como o nome estudo de mercado, aí veio sim um marketing, por assim dizer, que está até hoje.
como disciplina de marketing. No caso, a disciplina é Fundamentos do Marketing, né? Qual é o fundamento do marketing? Então, nessa parte aqui, desse slide, foi modificada o estudo, inovado, né, e renomeado para marketing. Tá bom? Pessoal, no próximo vídeo, nós iremos continuar nessa parte que paramos, sobre a parte histórica dos fundamentos do marketing, ok? Tchau, tchau e grande abraço.